Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Vamos fazer uma oração para falarmos aqui um pouco da palavra de Deus essa manhã. Senhor, meu Deus, quero te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua presença. Vamos falar, Senhor, aqui da tua palavra nessa breve reflexão matinal. Esteja conosco através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Queridos, quero trazer uma palavra aqui que Deus colocou no nosso coração, mas antes eu quero ler a palavra de Deus, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e a partir do verso 11, para a nossa meditação em nome de Jesus. Preste bem atenção na palavra de Deus. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, esta casa, para sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Queridos, nesta manhã eu quero, antes de trazer a palavra de Deus sobre o tema que nós escolhemos, nós vamos falar nesta manhã sobre que devemos orar pela nossa nação. Mas eu quero trazer uma nota para os irmãos, aqueles que forem alcançados também por esse vídeo, uma nota explicativa. Os meios de comunicações estão aí, falando sobre um enxame, de gafanhotos, que começou lá no Paraguai, passando pela Argentina, e eu tenho visto aí na rede social até crente, confundindo, segundo as Crônicas 7, 13 e 14, tomando como base, como exemplo, esses gafanhotos que nem vão chegar no Brasil, segundo os estudos. Então, quero aqui, em breve palavras, antes de entrarmos na Bíblia ou na mensagem desta manhã, trazer uma nota explicativa rapidamente para os irmãos. O que significa, segundo as Crônicas, capítulo 7? Deus aparece ao rei Salomão, pela segunda vez ele faz uma promessa. Salomão tinha acabado de construir o templo de Deus, a casa de Deus, a casa de oração, e o palácio, que era a sua casa. Tudo que Salomão teve, preste atenção nisso, teve a intenção de fazer nesse templo ou no palácio, que era a casa dele, foi próspero, porque era da vontade de Deus. Deus prosperou nas intenções do coração de Salomão. Deus apareceu a ele, aí já é no verso 12 do capítulo 7. Ele disse que tinha ouvido as orações dele sobre as intenções do coração dele e escolheu aquele templo, aquela casa, para lugar de sacrifício, quer dizer, adoração, oração e louvor. Porém, para Deus ouvir, as orações de Salomão ou do povo, Deus colocou algumas condições, lhes impôs algumas condições. Aí eu resumo aqui o verso 13 e o verso 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas, para você entender o que significa
a Bíblia no capítulo 7, verso 13 e 14 do livro de 2 Crônicas, que não tem nada a ver com esses gafanhotos, que provavelmente é algum fenômeno de natureza, alguma coisa dessa forma. Se o povo de Deus, 13 e 14, que lhe chama pelo seu nome, quer dizer, você que busca o Senhor, você que confessa que o Senhor é o seu Deus, você que é crente, você que diz que o ama, você que diz que o serve, né? Fizessem 4 coisas. Deus colocou 4 condições para que ele viesse reconhecer e abençoar o seu povo. O povo tinha que se humilhar, né? Orar, ou seja, submeter-se à humildade. Segunda coisa, o povo tinha que orar. Terceira coisa, o povo tinha que buscar a face do Senhor. Quarta coisa, e se converter dos seus maus caminhos. Tipo, dar atenção a Deus, voltar-se para Ele, inclinar-se para Ele, lembrar-se dEle. Assim o fizesse, Deus iria fazer o quê? Ouvi-los, depois perdoar os seus pecados e ainda prometeu sarar a terra. Então entenda aqui o que é 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11 até o 14, para que você não tenha dúvida e não confunda o seu coração com essa praga de gafanhotos que está chegando por aí. Dando prosseguimento, eu quero aqui agora trazer uma palavra daquilo que eu coloquei lá na nossa guia de transmissão, que nós devemos orar pela nossa nação. Inclui isso aqui, né? O país, né? O Brasil, o seu estado, a sua cidade, os seus irmãos, o seu próximo, e por que não dizer a sua casa. E vamos tomar como exemplo o capítulo 7 do livro de Amós. A partir do verso 1 eu quero ler a palavra de Deus para você nos entender. Olha bem o que diz a Bíblia. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que formava gafanhotos no princípio do rebento e da erva seródia. E eis que havia erva seródia depois da ceifa do rei. E aconteceu que, como eles de todo tivessem comido da erva da terra, eu disse, Senhor Deus, ora, perdoa, como se levantará Jacó? Porque é pequeno. Versículo 3 do capítulo 7, por coincidência, é o mesmo capítulo 7 de 2 Crônicas 7. Verso 3 de Amós 7. Então o Senhor se arrependeu disso e disse, isso não acontecerá, disse o Senhor. Amós inicia aqui narrando, né, de quem era ele, para ser profeta na terra e etc. Mas ele já começa intercedendo a Deus pela nação. Porque Amós, no capítulo 7, ele tem diversas visões de Deus. Praticamente 3 visões da destruição de Jacó, da destruição de Israel. E ele tem primeiramente a visão da locusta, de gafanhotos. Depois ele tem a visão do fogo. Depois ele tem a visão do prumo. Mas eu quero meditar na primeira visão que ele teve da locusta, dos gafanhotos. A partir daí, quando ele tem essas visões, entendeu? Ele ora a Deus e intercede pelo seu povo, pelas autoridades, pelos seus irmãos. E pede ao Senhor, porque o Senhor, na visão que ele teve, ia permitir. Gafanhoto, na palavra de Deus, fala de fome. Deus ia permitir que viesse um grande enxame de gafanhotos e destruísse com as plantações do seu povo, do povo de Israel, dos irmãos de Amós. Amós teve essa visão, mas quando ele tem essa visão dos gafanhotos, do prumo e do fogo, Deus estava querendo chamar a atenção para uma correção, para uma exortação ao povo de Israel. Mas Amós se compadeceu da nação,
se compadeceu do seu povo de Israel, se compadeceu das famílias que ali estavam, se compadeceu das autoridades, e na condição de profeta ele foi interceder, pedir misericórdia, e o Senhor Deus ouve o clamor de Amós, e suspende, Deus volta o seu coração para trás, e suspende aquela destruição que viria através dos gafanhotos do fogo, né? E aquela visão do prumo. Nós, queridos, precisamos aprender a orar pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade, até mesmo pela nossa casa. Precisamos aprender a interceder, ser intercessores daquele nosso povo, daquelas pessoas que estão em volta de nós, e até mesmo o nosso próximo. E no tempo em que estamos vivendo de crise, de pandemia, também precisamos orar pelo mundo, porque a humanidade está entregue à peste, está entregue a uma praga, uma pandemia que só a misericórdia de Deus. Se Amós permanecesse calado, quietinho, em cima da visão, se ele fosse covarde, infelizmente tem muitos profetas que ele tem uma revelação, ele tem uma visão, Deus manda ele falar algo com alguém, parece que ele se acovarda, fica com medo e não fala. Mas se Amós ficasse calado, certamente o juízo de Deus prevaleceria sobre o povo de Israel, sobre Jacó, sobre a nação eleita do Senhor. Não podemos ficar de braços cruzados, né, em cima daquilo que Deus falou conosco, que Deus nos revelou, que Deus nos mostrou, né? Contudo, ele clamou e Deus deu ouvido. Deus ouve os seus profetas, profeta de Deus. Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua oração, clama pelo seu povo, intercede pelo seu povo, clama pela tua casa. Às vezes você está passando uma dificuldade, uma crise dentro do seu lar. E Deus está lhe chamando para a responsabilidade de interceder pela sua nação, pelo teu povo e também pela tua família. Se Amós permanecesse calado, o juízo de Deus viria sobre a terra. Como ele mesmo citou em um dos versículos, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profeta, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres, mas o Senhor me tirou, me separou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá e profetize a Israel para o meu povo. Se Deus mandou, Deus iria ouvir tudo que Amós colocasse para ele, falasse com ele. Uma das primeiras coisas que Amós teve numa visão foi misericórdia por causa da destruição que Deus revelou para ele, que faria para o povo. Amós era um homem comum, mas ouviu a voz de Deus. Eu narro aqui para você entender o que é gafanhoto, muitas das vezes na palavra de Deus, o que significa, para você não ficar preocupado com aquilo que nós já informamos lá no início dessa palavra. O livro do profeta Amós, o capítulo 7, digo para você de novo, nessa visão que ele teve da praga, aqui eu estaciono, eu fico só na parte dos gafanhotos, apesar das várias visões que ele teve, né? Gafanhotos aqui, nessa época, nessa visão, traria fome, se prevalecesse aquilo que Deus estava mostrando para ele. Olha bem, isso aconteceu quando já começava a crescer o capim que brota depois da colheita. Imagine bem, depois da colheita começava a brotar o alimento para o povo que pertencia ao rei. Quando os gafanhotos acabaram de comer todas as plantas, isso é uma visão, o profeta Amós implora a Deus, eu te peço, ó Deus, olha só o pedido dele em forma de oração, que nos perdoe o teu povo que é fraco. Como que nós poderemos resistir tamanha destruição, tamanha fome que chegaria na terra? Então, Deus mudou a ideia e respondeu para Amós, o teu profeta, o homem de Deus, aquele homem que era crente, temente ao Senhor. Isso não acontecerá, Amós. Não haveria mais fome.
Os gafanhotos não iriam mais devorar os brotos das plantações depois da colheita. E eu quero dizer para você que também, livro de Mateus capítulo 24, o próprio Jesus Cristo profetizou que haveria peste na terra. Olha aí o coronavírus, olha aí a praga, que nações guerreariam umas contra as outras e haveria fome na terra. Essa fome poderia ser através da exterminação que os gafanhotos, que a locusta, lá naquela visão que Amós teve no capítulo 7 do seu livro, ele teve que o Senhor permitiria a destruição da plantação. Mas Amós orou, intercedeu e Deus não deixou que aquilo acontecesse. Precisamos orar pela nossa nação. Precisamos orar pelas nossas cidades, nosso estado e principalmente pelos nossos domésticos da fé, que são nossos irmãos em Cristo e nossa família, que é de suma importância. Olha bem o que diz Mateus capítulo 24, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Espero que você tenha entendido a palavra de Deus. Não confunda 2 Crônicas 7, 13 e 14 com essa remessa, com esse enxame de gafanhoto que está vindo aí não sei da onde e nem vai chegar aqui. Não confunda isso. Entenda a palavra de Deus. E eu cito de novo para você. Se o meu povo, se nós, olha bem, se nós nos humilharmos, se nós intercedermos pela nação, se nós buscarmos de fato a face do Senhor e convertermos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, o Senhor nos ouvirá, queridos. O Senhor nos perdoará, querido. É o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Os nossos pecados Ele perdoa e, acima de tudo, Ele sara a terra desta enfermidade chamada pecado e nos dá uma grande vitória. Devemos orar pela nossa nação, pelos nossos irmãos, pela nossa família, pela nossa casa. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Nesta manhã, vamos orar. Senhor meu Deus, eu lhe agradeço por esta oportunidade. Toma a vida dos teus filhos em tuas mãos, da igreja, daqueles que forem alcançados com essa palavra. Não deixe os nossos corações ficarem, nem da sua igreja, nem do teu povo, ficarem confundidos acerca da tua palavra, que é isso que o adversário quer colocar confusão, mas que o Senhor nos oriente, nos dê sabedoria, nos dê interpretações, nos dê discernimento da tua palavra, para orientar a sua igreja, o teu povo. Cura a enfermidade do teu povo. E eu intercedo pela nossa nação brasileira, intercedo pelas nossas cidades, intercedo pelo nosso estado, intercedo pela igreja, Jesus, que espera uma resposta positiva, abençoada da parte do Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Quero deixar um recado aqui, aproveitar essa oportunidade, convidar você para o culto doméstico logo mais às 19h30 e dizer que domingo, nossos irmãos lá de Castelo, nós não teremos a celebração, infelizmente, da Santa Ceia, porque saiu outro decreto. Eu enviei para a guia para os irmãos que os templos religiosos de Castelo, não só templos, todas as instituições, a não ser que fossem coisas emergenciais e essenciais para o município, devem ficar fechados. Então vamos orar para que Deus acabe logo com tudo isso e nos dê uma oportunidade para cultuar, para te adorar e também participar do teu corpo e do teu sangue, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e lhe dê uma boa sexta-feira.